Pedir que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos continuar essa, chamei de minissérie, em Romanos 12, dos versículos 9 a 21. Primeira mensagem, nós vimos os versículos 9 a 13. E a ideia hoje seria ver dos versículo 14 a 21. Porém, eu percebi que ia ficar muito extenso. E outro dia eu peguei o áudio e eu vi que eu preguei por 1h15. Então eu falei, não, vamos com calma, né? Fiquei feliz porque vocês ficaram atentos, isso é um ótimo sinal, mas também não precisa abusar, né? Então eu resolvi dividir hoje. Nós veremos os versículos 14, 15 e 16. E se Deus permitir, na semana que vem, nós veremos os versículos 17 a 21. Na outra mensagem, obrigado Daniel, na outra mensagem eu coloquei para vocês por que eu entendo que essa mensagem é de extrema importância para cada um de nós. Pode colocar para mim. Para a igreja, especificamente falando, em primeiro lugar, considerando os dias de hoje. O cristianismo, não sei se você parou para perceber isso, ele está cada vez mais destacado. O verdadeiro cristianismo. O viver conforme Deus quer é cada vez mais diferente daquilo que a sociedade vive. Então você e eu temos uma oportunidade que eu acho que nunca na história existiu, da gente ser destacado por aquilo que a gente faz. Não para a nossa glória, mas para que as pessoas enxerguem que há uma diferença em nós. Segundo motivo é porque Paulo vai trazer orientações muito práticas para a nossa vida. E muitas vezes você e eu temos dificuldade de ler a palavra de Deus e entender como é que eu pratico isso. Você lê um texto bonito, E a prática, como é que se dá? E a intenção desse estudo aqui é a gente trabalhar justamente essas práticas de um viver regenerado. E em último lugar, eu coloquei que a gente nunca pode se acomodar com o estado espiritual em que a gente já se encontra. A gente tem que buscar crescer constantemente no temor do Senhor e no aprendizado da sua palavra. Eu falei também na outra mensagem, que os versículos 1 e 2, eles servem como que uma transição entre os 11 primeiros capítulos de Romanos e os capítulos 12 a 15 de Romanos. No começo, então, de Romanos, esses 11 primeiros capítulos é pura teologia, é muita informação. E nos capítulos 12 a 15, ele vai partir para a aplicação dessa teologia ensinada na prática. E o versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2 de Romanos 12, pode colocar aí? Eu coloquei ele? Não. Então você abre e acompanha comigo. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso é uma transição, ele está falando, aquilo que você ouviu precisa transformar a sua mente para que você coloque em prática aquilo que eu vou falar a seguir. E aí eu falei na outra mensagem, e continua sendo a ideia central dessa mensagem também, que somente uma motivação de coração transformada vai gerar ou possibilita uma ação transformada. Paulo está falando que a sua mente precisa ser renovada, e isso envolve, inclusive, a sua motivação. E dentro desse capítulo 12, então, esses dois primeiros versículos são a transição. Depois dos versículos 3 a 8, Paulo vai falar do nosso lugar dentro do corpo de Cristo, que a gente chama de dons espirituais, aquela capacitação vinda por Deus para que você e eu sirvamos a Ele. Aliás, hoje de manhã foi muito interessante, eu estava comentando com a Josefa, inclusive. Chegou, tinha coisa para limpar, coisa para varrer, e foi tão legal ver cada um da igreja trabalhando em uma área específica. E na hora que estava na hora da lição, a gente não começou na hora, porque foi negligência nossa, mas estava tudo arrumadinho. Muito legal ver o corpo de Cristo trabalhando nas diversas áreas, e uma ilustração muito clara disso. E na primeira mensagem,
E depois ele vai se ocupar nos versículos 14 em diante com a prática. 9 em diante, desculpa. E na primeira mensagem eu coloquei por que a mensagem é importante para você e para mim. Primeiro eu falei do contexto da igreja e agora eu vou falar para o contexto da sua vida. E as duas coisas que eu coloquei para você, em primeiro lugar foi que aquilo que a gente vai aprender, ou que Paulo vai retratar nesses versículos de 9 a 21, nada mais são do que maneiras dele retratar um pouco do caráter de Deus. Então quando você estuda essa passagem, você vai ver um pouco mais daquilo que Deus é. Você vai ver um pouco mais daquilo que você tem que ser para imitar o caráter de Deus. Então, olhe para esse texto que você vai ver hoje e procure observar aquilo que Deus é dentro desse texto. Que características de Deus, por exemplo, compaixão, misericórdia, longanimidade, são coisas que o texto vai revelar para nós acerca do caráter de Deus. E segunda, que eu entendo que é até um pouco mais importante do que isso, é que todas as orientações passadas por Paulo, elas dependem de uma motivação correta para serem aplicadas. Hoje, estudando com os homens, há um texto que a gente olhou, deixa eu colocar ele rapidinho aqui para mim. Já mostro. Tenham paciência. Ele diz o seguinte. Só um segundinho. Falando a respeito do nosso conhecimento que precisa se tornar em prática. E quando a gente leu hoje no grupo, a gente como que tomou um soco no estômago. Foi uma coisa muito forte. Olha o que o texto vai dizer. Falando a respeito da nossa motivação. Ele vai falar assim: não importa o que você pense intelectualmente acerca de Jesus, a menos que ele se torne o tesouro maior do seu coração, você o trairá quando vier a crise. Você acabará seguindo aquilo que o seu coração, aquilo a que o seu coração está realmente preso. As pessoas são motivadas pelo que amam, mais do que pelo que conhecem. Você e eu só poderemos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender agora, se a gente realmente amar a Deus. Se a gente realmente colocá-lo no lugar que ele merece estar, que é o centro do nosso coração. Agora, qual que é então a motivação correta? Nós falamos semana passada. A minha motivação precisa ser transformada. Por que ela precisa ser transformada? Gênesis 3, o que acontece na palavra de Deus? Ele retrata o que é a queda do homem. E com a queda do homem, tudo que existia em nós ficou corrompido. Inclusive as nossas motivações. Então, eu posso ser motivado a fazer uma coisa certa de maneira errada. Então, semana passada, por exemplo, eu dei o exemplo que o pai, semana retrasada, que o pai ele é capaz de ser motivado a disciplinar o seu filho, que é uma coisa correta, a palavra de Deus ensina, por ira, motivação errada. Percebe? Então, nós vivemos esse dilema constante de avaliar a nossa motivação do coração para a gente viver da maneira como Deus espera. E essa motivação, Paulo vai retratar isso melhor do que ninguém, ela precisa ser mudada no nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, vamos dizer assim, para a glória de Deus. Colossenses 3, 1 Coríntios 10. O que você fizer, faça para a glória de Deus. Aquilo que nós vamos estudar aqui só vai ser possível se você buscar viver para a glória de Deus. Se o seu coração viver um teocentrismo e não um egocentrismo. Gente, isso é de extrema importância. Você vai olhar coisas hoje, você vai olhar versículos hoje, você está falando, você está de brincadeira que eu tenho que fazer isso. E eu vou falar para você, se o seu coração for teocentrista, você consegue. Enquanto ele for egocentrista, você não vai conseguir jamais. Vamos olhar para o texto. Versículos 9 a 21, embora a gente vá tratar só do 14 ao 16. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com todos os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Isso nós vimos na semana retrasada. Preste atenção agora. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e olhando esse texto a gente já percebe que há desafios aqui. Há coisas em que o nosso coração está distorcido, Deus. E o que eu peço para mim, Deus, e para os meus irmãos queridos aqui, é que o nosso coração ele busque ser teocêntrico e não egocêntrico. Deus, o Senhor nos fez, e o simples conhecimento do Senhor não basta, Deus, se ele não for aplicado. De nada vale. E agora nós precisamos, Deus, do convencimento do Teu Espírito atuando sobre a nossa vida. Para mostrar áreas em que o nosso coração está indiferente com a Tua palavra. Para que saiamos daqui, Deus, da maneira diferente, de uma maneira diferente de como entramos. E desde já, Deus, nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor, pela Sua palavra, pela Sua orientação que é tão atual, tão desafiadora para nós quanto era para Paulo na época em que ele escreveu isso. Nós Te louvamos, Deus, e nós dizemos tudo isso por meio do nome de Jesus. Amém. A ideia central, então, é somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. Não anotou? Anote, você vai esquecer. Não quero que você chegue amanhã, o que o Henrique pregou mesmo? Anote, escreva na sua Bíblia, não é pecado você escrever na sua Bíblia. Faça isso. Os versículos que a gente vai olhar hoje, basicamente eles têm aplicação ao próximo. O nosso relacionamento pessoal com o próximo. E ele começa essa sessão falando, versículo 14, uma coisa curiosa, uma coisa difícil da gente fazer, mas que eu creio que com a devida explicação vai trazer uma luz para o nosso coração e vai tirar um peso do nosso coração que você não é capaz de imaginar até ouvir. Ele começa dizendo assim: abençoem aqueles que os perseguem. Queria dizer para você que Paulo plagiou essa parte aqui. A ideia não é dele. Mas eu não quero falar mal de Paulo, mas eu entendo que o que Paulo fez nada mais foi do que um cumprimento das Escrituras. Que lá em João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo iria lembrar tudo o que Jesus havia ensinado. E o que Paulo faz aqui é justamente como que citar duas passagens de Jesus num versículo só. Quer ver? Olha comigo no Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 44 a 47. Tem gente me olhando com uma cara, o que você está falando de Paulo? 14. Cleiton, é o versículo 14 ao 16. Vai mais. E lá para frente. Está no texto já. Mateus 5, 44 a 47. Observem as palavras de Jesus e veja se você não vê exatamente aquilo que Paulo retratou nesse pequeno versículo. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito,
Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Queridos, isso aqui que Jesus está falando diz respeito ao ensinamento que era dado aos judeus da época. Observa o que eles aprendiam. Você deve amar o seu próximo e fazer o que com o seu inimigo? Odiar. Não é absurdo aquilo que eles eram ensinados? Ou só eu que estou achando absurdo isso? Versículo 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e façam o que por eles? Orem. Eu podia acabar por aqui o sermão. Você tem uma lista de pessoas que você tem que deixar de tratar mal e começar a orar por elas. É verdade ou não? Se você começar a anotar na sua Bíblia as pessoas que têm feito mal para você e pelas quais você não ora, você vai ficar sentado um bom tempo aí. Continua o texto. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Por quê? Olha a orientação de Jesus, ele vai falar. Porque Deus faz raiar o sol sobre os maus e os bons. E derrama chuva sobre os justos e injustos. O que Jesus está dizendo aqui nada mais é que Deus trata com carinho até o injusto. A gente chama isso de graça comum. É o termo da teologia para isso. Jesus está dizendo, se Deus que é Pai de vocês faz isso, a conduta de vocês tem que ser a mesma. Versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até quem? Os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, aqueles que não temem a Deus, fazem isso. A outra passagem está lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. É interessante ver isso. Jesus está falando, eu estou falando para vocês. Lucas 6, versículos 27 a 28. O que eu falei? Perdoem. 27 a 28, ele diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Gente, como a gente é ignorante das ordens que a Bíblia nos dá, né? Vai comparar isso com o nosso dia a dia, a gente vê quão distante a gente está daquilo que Deus ensina. Observa o versículo 32. Ele mais ou menos vai fazer a mesma coisa que ele fez lá em Mateus 5. Ele vai falar, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam, aos que os amam. Jesus basicamente aponta para dois fatos que nós precisamos levar em consideração aqui. Em primeiro lugar, Deus exerce bondade tanto para com os bons quanto para com os maus. E em segundo lugar, amar os que nos amam é algo que aquele que não conhece a Deus é capaz de fazer. Agora, amar a pessoa que maltrata você, que persegue você, que odeia você, requer uma transformação de coração. Que o pagão, que o pecador, não tem. Para ele é impossível fazer isso com motivações corretas. Ele pode fazer com motivações corretas, ele pode até fazer visando algo ou alguma coisa pessoal, com interesse, não para a glória de Deus. E Paulo está lembrando aqui, observe a ligação com o versículo 9 que nós estudamos. O amor genuíno, ele responde diferente do mundo. O mundo vai reagir de uma maneira. O amor genuíno, aquele que está em nós, por causa de Jesus Cristo, faz a gente, ou deve fazer a gente reagir de maneira diferente. Agora, o termo usado aqui para perseguem é o termo dioko.
Sabe o que ele significa? Significa alguém me perseguir visando o meu mal. Eu acho que isso incrementa mais ainda a nossa dificuldade. Porque às vezes você tem alguém que persegue você só para ficar te cutucando. Pô, aquele corintiano chato, velho. O cara toda vez, Corinthians ganha, ele sempre aparece. Corinthians some, ele nunca está aqui. Isso não é um problema para a gente. A gente é capaz de orar por esse tipo de pessoa. Mas aquela chefe que nos persegue, aquele chefe que nos persegue, aquele colega de trabalhos que fica inventando informações para se sair melhor do que você, ou mesmo falsificando informações a seu respeito, ou aquele professor da faculdade que sabe que você é crente, que fica em cima de você, atrapalhando você e constantemente humilhando você na frente dos seus colegas. Esse termo está dizendo a pessoa que persegue você visando o seu mal. Ou seja, a pessoa que não tem intenção boa nenhuma quando ela faz isso contra você. E eu sei que você vai ser capaz de lembrar pelo menos algumas pessoas aí. Vai trabalhando o seu cérebro, é bom porque você já vai populando a lista de pessoas por quem você tem que orar ao final desse sermão. Já vai ganhando tempo aí. Mas eu lembro que duas pessoas que reagiram assim claramente nas Escrituras. A primeira e mais básica de todas foi quem? Jesus Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não tem exemplo maior do que esse. E eu acho interessante que logo no começo da perseguição da igreja, outro homem fez a mesma coisa, Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando ele está sendo apedrejado, o texto lá de Atos 7, versículo 60, diz assim: Então Estevão caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E eu acho interessante que lá em 1 Pedro 2,21, eu queria que você anotasse esse texto, você grifasse esse texto. Porque essa passagem está justamente num contexto em que ele fala dos sofrimentos que você e eu vamos ter em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Por sermos cristãos, aquilo que a gente vai sofrer, aquilo que a gente vai receber do incrédulo. E confrontando a nossa atitude, dizendo que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, olha o que Pedro vai dizer. Para isso, 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram o quê? Chamados. Nós fomos chamados para ter o comportamento correto diante daqueles que nos perseguem. Percebe a abrangência dessa orientação de Paulo aqui? Eu nem entrei em Paulo, eu falei de uma palavra de Paulo. Pedro está dizendo, vocês foram chamados para reagir diferente do que o mundo reage. E chamado aqui não é um convite, Anderson, vamos lá em casa. É aquela intimação que vem pelo correio, se você não vier, você está lascado. Você não tem escolha. Você tem escolha, ou vem ou vem. São as duas escolhas que você tem. Deus está dizendo, você foi chamado para isso. E aí ele vai continuar, abençoem e não os amaldiçoem. É interessante que nessa segunda parte desse versículo pequenininho, Paulo vai tocar num ponto importante. Você e eu temos a opção de amaldiçoar o próximo. Mas Paulo está dizendo, dentre as duas opções que você tem que escolher abençoar. Não é esclarecedor se olhar, Paulo está reconhecendo, você tem a opção, como ser humano, de amaldiçoar o próximo. Mas como cristão, a sua opção é abençoar o próximo. É uma escolha. O termo usado aqui para abençoar, ele significa falar bem de alguém, mas eu gosto mais desse significado, e eu creio que é isso que ele está aplicando aqui, presta atenção, é invocar a bênção do Senhor sobre aquela pessoa. Opa, isso dificulta mais ainda. Sabe aquele seu chefe, que está fazendo tudo possível para atrapalhar o seu trabalho? Sabe como é que você deve orar por ele? Não é Deus amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não é isso. O texto diz que você tem que orar pedindo que Deus abençoe aquela pessoa. Não é transformador isso? E interessante que esse verbo ele se encontra aqui no tempo presente. Significa que é uma ação contínua. Ah, fiz uma vez, estou livre, agora eu posso amaldiçoar à vontade. Não. O texto diz que não. E o termo usado aqui para amaldiçoar, olha, presta atenção, significa detestar, abominar, amaldiçoar. O texto está dizendo, detestar essa pessoa não está no seu vocabulário. Amaldiçoar essa pessoa não está no seu vocabulário. E abominar essa pessoa não está no seu vocabulário. Se está, arrisque. É isso que Paulo está dizendo. A minha atitude para com aqueles que vão contra a minha pessoa, que me abominam, que me detestam, é orar pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Gente, para pensar no que isso implica. Eu estava conversando outro dia com o Alexandre e com a Isilda no nosso grupo lá. E eu falei para eles, vocês oram pela juíza que está dirigindo o caso de vocês, que é uma pessoa ímpia? Eles falaram, não, a gente nunca orou. Eu falei, vocês têm que orar primeiro para ela tomar uma decisão por Cristo. Ela é uma pessoa que está perdida. Já pensou na transformação que isso pode ter em todo o seu caso? Mas principalmente a transformação que isso vai ter na vida dela. E eu sei que eles sofrem por causa dessa pessoa em específico. Mas quando a gente muda a nossa motivação, a maneira da gente encarar a situação é totalmente diferente. E quando eu conversei com eles, eu dei o exemplo da Kelinha, lá no grupo da casa do Jardel ainda. Ele morava na Patriotas, era? Patriotas? Quando a gente começou pequenos grupos. E a Kelinha compartilhou uma dificuldade que ela tinha com uma pessoa específica no trabalho dela, e ela foi desafiada a orar por essa pessoa. Como a situação mudou, inclusive quando ela tratava com aquela pessoa. Porque não havia mais aquele desejo, eu quero que você suma daqui, eu não quero falar com você. E esse desejo deu lugar ao desejo correto que é, eu estou orando pela vida dessa pessoa. Eu desejo ver transformação na vida dela. Observa o contraste aqui, queridos. Eu posso detestar e abominar alguém com as minhas palavras, com os meus gestos, com os meus pensamentos. Mas Jesus deixou para a gente o exemplo de alguém que ora pedindo as bênçãos de Deus sobre aqueles que me perseguem, visando o meu mal. Paulo está dizendo, risque a possibilidade de amaldiçoar ou de devolver na mesma moeda aquilo que fazem com você. Anotou isso? Risque do seu vocabulário essa possibilidade. Pergunta para você, será que você é capaz de pensar em pessoas que a sua atitude não tem sido de orar pedindo a bênção, e sim que você tem ficado chateado, detestado, ou mesmo orado para que Deus puna essa pessoa? Se essa pessoa ela não for cristã, eu quero dizer para você que ela já está sendo punida porque ela está indo para o inferno. Não há punição maior do que essa. E você tem que orar, Deus transforma aquele coração. Transforma aquele coração. Querido, você tem o compromisso de orar por essa pessoa. Porque isso agrada a Deus. E reproduz o que Deus fez na pessoa de Cristo. Novamente, essa ação transformada, ela só vai ser possível se a motivação do seu coração for transformada. Enquanto o meu coração for egocêntrico, eu jamais vou orar por aqueles que me perseguem. Mas quando o meu coração colocar Deus em primeiro lugar, eu vou ser capaz de fazer isso. Segundo, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Novamente a aplicação aqui para com o próximo. E eu creio que isso aqui é um pedido muito básico que Paulo está fazendo. Mas quando isso não é demonstrado, isso revela um coração bastante pecaminoso. Mas pecaminoso em que sentido? John Piper, um dos pregadores que eu olhei para alguns dos textos aqui, ele vai falar que existem 6 possíveis motivações para a gente não realizar o que esse versículo diz. Eu não vou falar todas, fique tranquilo. Ele é extremamente exaustivo quando ele fala sobre o assunto.
Mas as duas que eu percebo que são mais reais e mais práticas são, em primeiro lugar, egocentrismo, a gente tem falado, e em segundo lugar, inveja. Nós temos dificuldade de chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, por causa de egocentrismo, por causa de inveja. Quando eu falo egocentrismo, significa que a gente está tão voltado para nós mesmos, que a gente é incapaz de perceber a alegria que uma outra pessoa está passando, ou a tristeza que uma outra pessoa está passando. Eu vivo tanto no meu mundinho, que eu sou incapaz de olhar para a alegria ou para a necessidade do próximo. E a segunda é inveja. Basicamente é quando eu digo, eu não vou me alegrar com aquela pessoa porque ela conseguiu algo que eu quero tanto e eu ainda não tive. E basicamente isso faz com que você e eu não choremos com os que choram e não nos alegremos com os que se alegram. Normalmente você e eu somos capazes de nos alegrar com aqueles que se alegram quando isso não me afeta de nenhuma maneira. Vou dar um exemplo. Se você votou para presidente e o seu candidato não ganhou, qual que é a sua reação quando você vê o candidato que ganhou na televisão comemorando? Não é de alegria. Não é de alegria. Por quê? Egocentrismo, inveja. Mas eu vou trabalhar isso mais adiante. Mas basicamente, eu me alegrar com as pessoas que se alegram reflete a ausência de inveja. A ideia do termo aqui é eu me alegrar com a alegria do próximo. Significa lembrar que Deus é soberano, preste atenção, e permite até que os maus prosperem e obtenham êxito naquilo que eles fazem. Significa lembrar que tudo de bom que acontece é pura graça e misericórdia de Deus na vida de qualquer pessoa, inclusive na minha vida. E eu acho que uma aplicação muito prática aqui diz respeito a quando uma pessoa que eu não gosto sofre. Me alegrar com o sofrimento de uma pessoa que eu não gosto, gente, isso é muito comum para a gente, mas isso é extremamente pecaminoso. Extremamente pecaminoso é redundância, né? Mas isso revela um coração perverso. Olha o que Provérbios 17:5 diz. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Olha agora, quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. O ímpio se alegra com o sofrimento do outro. Queridos, você e eu jamais podemos nos alegrar com o sofrimento de outra pessoa. Eu lembro, acho que foi ano passado, né, que aquele ditador Muammar Gaddafi foi preso. E rolou na internet, inclusive, o vídeo da captura dele. E ele apanhando e tudo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu meio que pensei assim, justiça foi feita. E aí, eu mostrei esse vídeo para uma colega minha de trabalho que não é crente. Ela falou assim, nenhum mesmo ser humano merece passar por isso. Ela não é crente. Eu estava me regozijando com uma pessoa que merece punição, merecia punição por aquilo que fez. Mas eu estava regozijando porque ela estava sofrendo. E aí uma pessoa incrédula me lembrou de que ninguém merece passar por isso, independentemente do que tenha feito. 1 Coríntios 12:26, Paulo vai dar uma orientação que eu acho muito bela, ele vai falar assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Queridos, uma recomendação pastoral aqui. Eu creio que aqui na Bereana a gente tem a gente coloca muito em prática 1 Coríntios 12:26, da gente se alegrar com a alegria das outras pessoas. E quando uma pessoa sofre, a gente sofre junto com elas. Você é capaz de lembrar nesses anos que a gente está junto, situações em que isso aconteceu. Mas eu creio que o desafio se encontra em a gente aplicar isso lá fora. Aqui dentro é gostoso,
aqui dentro é útil, aqui dentro é bonito, aqui dentro é confortante a gente fazer isso. Mas a Bíblia nos convoca a fazer isso lá fora. E eu queria que essa fosse a prática de cada um de nós. Segunda parte, ele vai dizer: chorem com os que choram. Se me alegrar com os que se alegram, revela um coração sem inveja. Chorar com os que choram, revela um coração sem indiferença. É isso que Paulo está ensinando nesse versículo. Você não pode ser indiferente à realidade que está ao seu redor. A ausência, então, de indiferença é uma marca de um coração transformado por Deus. Queridos, não é só o pastor que tem que estar atento às necessidades das ovelhas. Às vezes as ovelhas têm que se comunicar entre si também. Parar de olhar para a sua própria graminha e olhar para aquilo que está ao seu redor, para as necessidades do próximo. Por outro lado, a indiferença, anote isso, ela é demonstrada por meio do desprezo. Quando eu vejo o meu irmão chorando, o meu irmão triste, o meu irmão abatido, o meu irmão aflito, e eu não quero prestar atenção no que ele está passando. Talvez porque eu tenho horário para almoçar, alguém está me esperando. Quanto problema eu vou arranjar se eu quiser me inteirar da causa dessa pessoa e for atrás para ajudá-la? Indiferença é pecado. Indiferença é pecado. E o desprezo, que é uma manifestação da indiferença, certa vez eu ouvi uma frase que é assim: o desprezo é uma das coisas mais cáusticas que existe. Já ouviu a palavra cáustica? Se você não ouviu, significa corrosiva. Nenhum de nós gosta de ser desprezado. Aliás, eu acho que isso é o que mais difícil dentro de um casamento. É ou não é? Você suporta, às vezes, quando a pessoa fala uma palavra desagradável para você, ou quando ela age de uma maneira errada com você. Vai ser desprezado. Você sobe a serra. Tanto homem quanto mulher. Não olhe para o seu marido, pense de você. Não olhe para a sua esposa, pense de você. Nenhum de nós gosta de desprezo. E o que Paulo está dizendo aqui, a indiferença ela é demonstrada por meio do desprezo. Nenhum de nós se alegra quando as pessoas ao nosso redor parecem não se importar com aquilo que tanto nos machuca. E a orientação que Paulo está dizendo aqui é: seja sensível à dor do próximo. Ele está falando de chorar aqui. O termo claio aqui significa derramar lágrimas. O texto está dizendo: você deve derramar lágrima por causa do sofrimento do próximo. Aquilo tem que machucar você como machuca o próximo. E eu vou trabalhar uma palavra aqui rapidamente, e você vai entender o que eu quero dizer melhor. A menos que você seja um ator, lágrimas elas só são derramadas quando tem algum desconforto em você, correto? Correto. Olhe Mateus capítulo 9 comigo muito rapidamente. Embora o termo seja outro, eu creio que a ideia é a mesma. Mateus capítulo 9, versículo 36. É uma passagem até conhecida. O texto vai dizer que Jesus olha para as multidões das cidades e dos povoados em que ele visita. E aí o versículo 3 vai dizer que ao ver as multidões, o que aconteceu com Jesus? Teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor. Seria interessante a gente olhar esse contexto para ver por que essa aflição está sendo demonstrada na prática. Mas fato é que Jesus não foi indiferente à tristeza daquele povo, à aflição daquelas pessoas, à situação ruim, desagradável que elas viviam. E aí eu fui estudar esse termo de compaixão. Olha que interessante, esse termo, eu vou até me atrever a falar aqui. Splanchnisomai, olha que bonito. Sabe o que ele significa? Aquele mal-estar físico que você sente quando uma coisa te machuca. Sabe que parece que mexe tudo aqui dentro? O termo significa justamente isso, as entranhas mexendo. Já sentiu isso?
Eu já senti isso. É isso que o texto está dizendo que Jesus sentiu quando ele viu a situação daquelas pessoas. O coração dele mexeu. Tudo ali dentro dele mexeu. Ele ficou mal com aquilo que estava acontecendo. E aí em Lucas 7, um pouquinho mais para frente aí, no versículo 13, Jesus chega à cidade de Naim, e lá ele vai para uma situação extremamente triste, que é o enterro de um filho único de uma viúva. Ou seja, aquela mulher ficou sozinha, completamente sozinha, a família dela, o marido já tinha falecido, o único filho dela faleceu. Lucas 7, ali no versículo 13, Jesus vai dizer assim, Jesus não, Lucas, né? Ao vê-la, o Senhor o quê? Se compadeceu dela e disse, não chore. É o mesmo termo usado em Mateus 9, 36. Diante de tantas necessidades ali naquele meio, Jesus olhou para aquela mulher e ele se compadeceu dela. Queridos, essa sensibilidade aguçada de Jesus é fruto de um coração altruísta. É fruto de um coração que está voltado para as pessoas ao seu redor e não voltado para si mesmo. E é isso que Deus espera de você e de mim como cristãos. Quem sabe, tirando o exemplo de Cristo, na própria Bíblia, o maior exemplo que a gente vê disso, inclusive virou o nome de um livro, Lamentações de Jeremias. É um texto em que ele mostra o coração do profeta sangrando por aquilo que aconteceu com a nação de Judá. Por eles não ouvirem a orientação de Deus por 40 anos. Jeremias pregou por 40 anos. E quando a nação caiu, ao invés de Jeremias falar bem feito, o coração dele sangrava. Jeremias não era indiferente ao sofrimento dos outros. E o último exemplo se encontra lá em Filipenses 4,14. A gente decorou aquele versículo 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente esquece o contexto em que isso foi falado no versículo 12, quando Paulo fala, eu aprendi a viver em tudo quanto é situação. Eu passei por necessidade, eu tive abundância, eu passei por frio, eu passei por chuva, eu fiquei doente. E ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem o versículo 14. Eu acho interessante o que ele fala, que os filipenses participaram do sofrimento do apóstolo. Aquela igreja estava sofrendo junto com Paulo as dores de Paulo. Querido, quando você sofre sozinho, como é difícil você passar por uma situação. Mas quando tem pessoas ao seu lado, sofrendo junto com você, como fica mais fácil. E eu entendo que uma das utilidades do corpo de Cristo é justamente essa. Abraçar aqueles em necessidade e dizer, a gente está junto. A gente vai sofrer junto. A gente vai se alegrar junto, mas a gente também vai derramar lágrimas junto, se isso for necessário. Basicamente, a orientação que eu vejo nesse versículo é, se a sua reação para com as pessoas, na verdade, a sua reação com as pessoas, ela vai ser testada quando não for feita com as pessoas que a gente mais ama. É fácil eu rir com aqueles que eu amo. É fácil eu chorar com aqueles que eu amo. É difícil eu rir quando alguém que eu não gosto está feliz. É difícil eu chorar quando eu vejo alguém triste que eu não gosto. É óbvio que o texto não está dizendo que você tem que se alegrar com o título de um time de futebol que você não gosta. Eu jamais farei isso, especialmente por um time que vocês sabem, mas eu não vou falar aqui. Mas o texto se aplica a pessoas, se aplica a situações. Se aplica a eu me alegrar com uma pessoa que teve uma felicidade. Imagina uma pessoa que se forma numa faculdade ou que teve um filho. Não interessa se aquela pessoa te persegue ou não, é uma bênção que Deus deu para ela. E tenho que me alegrar que Deus é um Deus tão misericordioso que Ele abençoa o ímpio. Ele permite que isso aconteça. E Jesus claramente é o nosso maior exemplo disso. Último versículo.
Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Essa primeira parte do versículo, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, traz a ideia de nós termos, anote aí, uma consideração igual para com todas as pessoas. Outro desafio muito grande. A gente naturalmente tem mais carinho para aqueles que são mais nossos amigos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, dentro do seu coração, você não pode fazer nenhuma diferenciação entre as pessoas que estão ao seu redor. Uma outra tradução desse termo aqui é a ideia de eu pensar a mesma coisa a respeito de todas as pessoas, independentemente da sua posição social. E é interessante olhar que essa ideia é completamente contrária a um mundo de favoritismo que a gente vive. É ou não é? Mundo de parcialidade que a gente vive. Em Filipenses 2, de 1 a 4, Paulo vai alertar os seus leitores a que não hajam por ambição, por favoritismo ou por interesse. Eu acho interessante que o versículo 4, olha que legal, ele vai falar assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é que eu tenho que dizer para o Cícero o que ele tem que fazer na vida dele. Não é eu me meter na vida do próximo. Significa eu me importar com o que está acontecendo na vida dele. Então, por exemplo, ela está grávida, eles estão querendo vender a casa. Chegar para o Cícero, e aí, como é que estão os preparativos? Conseguiram vender a casa? A que pé está? Tem alguma coisa que eu possa fazer nesse processo aí? Quem que é o médico que está acompanhando ela? Vocês estão tendo todo o cuidado que vocês precisam? Isso que significa você cuidar do interesse do próximo. Não é você invadir a privacidade daquela pessoa, mas é você demonstrar: eu me importo com você, você é importante para mim, o que eu posso fazer para te ajudar? E não fique triste se a pessoa disser: apenas ore por mim. Já é uma grande coisa que você pode fazer, não fique ofendido. Acho interessante que o termo traduzido aqui por uma mesma atitude, perceba comigo, ele significa eu exercitar a minha mente, ou eu ter o mesmo sentimento ou opinião, ou então, ou ainda, ter uma disposição mental para alguma coisa, me interessar por alguma coisa. Entre outras coisas, eu creio que esse termo coloca na sua vida, na minha vida, uma responsabilidade de que a mesma atitude ou uma mesma atitude é algo que vem do meu coração. É algo que eu consigo exercitar o meu coração para ter. E naturalmente a gente vem de fábrica treinado para não ter. Portanto, se eu ajo com favoritismo ou por interesse, isso revela um coração meu que está disposto a diferenciar aqueles que são considerados da mesma maneira por Deus. Aliás, se você quiser uma passagem para ler sobre isso, Tiago 2, versículos 1 a 9, é um texto interessante para você meditar, nós já estudamos sobre isso. Mas trata de pessoas dentro da igreja que estavam favorecendo os ricos que chegavam. Hoje é mais difícil você ver quem é rico ou não pelas vestes, pelas roupas. Naquela época era uma coisa muito mais evidente. Mas o texto fala de pessoas ricas que chegavam na igreja que eram extremamente favorecidas e pobres que eram deixados de lado por causa de um favoritismo pecaminoso. O texto continua: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Uma das marcas do estilo de vida de Cristo é que ele não diferenciou pessoas. Leia a história de Jesus nos 4 evangelhos, veja quantas pessoas pobres com quantas pessoas pobres ele teve contato. Prostituta, leprosos, coxos, cegos. Interessante pensar que essas pessoas foram alvos do amor de Cristo. Certo comentarista disse, e essa foi uma das frases mais fortes assim, enquanto eu estava estudando isso. Presta bastante atenção, se você puder anotar, eu repito para você. Sentimentos de superioridade são irreais
e nada apropriados para a pessoa que deve tudo à graça de Deus. Sentimentos de superioridade são irreais e nada apropriados para a pessoa que deve tudo à graça de Deus. O termo aqui para estejam dispostos é o mesmo termo no começo do versículo para tenham uma mesma atitude. Ou seja, ele está falando de ter uma mesma disposição para com as pessoas de posição inferior. E o termo associar aqui significa ser levado por. É um termo bastante diferente aqui. Por exemplo, lá em Gálatas 2,13, esse termo foi usado para dizer que Barnabé se deixou levar por uma doutrina. Ele foi carregado por aquela doutrina por um caminho diferente. E 2 Pedro 3,17, Pedro vai dizer, cuidado para que vocês não sejam levados pelo erro. Parte da transformação que acontece com o cristão é que o cristão ele não apenas escolhe associar-se com pessoas de condição mais humilde, mas nós somos levados a isso pelo nosso novo nascimento e pelo nosso coração transformado. O termo para posição inferior aqui significa uma pessoa abandonada. Literalmente, o texto significa a pessoa que está no nível do solo. Interessante isso. Isso não significa claramente que você e eu não podemos nos associar com pessoas que são ricas. Não é isso que o texto está dizendo. Significa que nós não devemos buscar esse tipo de pessoa, ou não devemos priorizar esse tipo de pessoa nas nossas amizades. Eu posso dizer certamente que eu fui muito abençoado por pessoas que têm muito dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas a Natália e eu, a gente morou os 6 primeiros meses do nosso casamento num apartamento em Moema. Alguns de vocês puderam ir lá. Moema não é um bairro qualquer de São Paulo. E quando a gente ofereceu para pagar, ele falou, não quero que vocês paguem condomínio, ainda bem, né? Não quero que vocês paguem luz, não quero que vocês paguem nada. A gente ficou 6 meses da nossa vida sem gastar 1 centavo com essas coisas. Pessoas extremamente ricas. Se eu não me engano, ele é um dos maiores plantadores de algodão que tem no nosso país. Um homem extremamente humilde. Por outro lado, eu já fui extremamente abençoado por pessoas que não tinham posses nenhuma. Nada. Mas que abençoaram tanto a minha vida, quanto essa pessoa me abençoou por essa situação específica. Aliás, é quase que uma regra dizer que a pessoa mais humilde, ela é uma pessoa mais próxima de Deus do que a pessoa que tem muitas posses. É mais difícil para a pessoa que tem muito dinheiro se aproximar de Deus, porque ela olha muito para o dinheiro como o resgatador dela, a solução para os meus problemas. Deus criou a ambos, queridos. E o cristão, ele precisa desenvolver um relacionamento com ambos, com os ricos e com os pobres. Por quê? Porque os relacionamentos visam também a glória de Deus e não os meus interesses pessoais. Um outro comentarista que eu estudei, ele falou assim, não há espaço para aristocracia dentro da igreja. Não tem hierarquia espiritual na igreja por causa de condição financeira. Isso não existe. Isso não existe. E ele termina dizendo, não sejam sábios aos seus próprios olhos. O termo usado para sábio aqui, é o termo frônimo, significa sábio, inteligente ou alguém que considera todas as coisas. E a ideia aqui é de nós não nos tornarmos sábios de acordo com os nossos próprios conceitos. É interessante olhar para isso, porque essa passagem inteira diz respeito a uma renovação de conceitos, frutos de uma mente que é renovada. E olhando para o texto, o mundo pode até dizer que é melhor eu me aproximar dos ricos e deixar de lado quem nada pode me dar. Mas a Bíblia, cujo entendimento renova a sua mente e a minha mente, diz o seguinte lá em Provérbios não, Salmo 37, 2. O perverso, que é a pessoa que é bem-sucedida financeiramente, como o capim, logo
secará, e como a relva verde logo murchará. A Bíblia vai dizer para mim: Henrico, não se apoie no seu próprio entendimento. Queridos, os valores que valem são os valores do Senhor. Não são os valores que a sua mente pecaminosa cultiva. São os valores que Ele deixou para nós na sua palavra. O nosso comportamento ele vai ser cada vez mais antagônico, cada vez mais oposto ao do mundo, porque Deus é antagônico, é oposto ao mundo. Apenas quando eu realmente assimilar no meu coração que Deus espera de mim um comportamento 100% para a glória dEle, eu vou conseguir buscar uma mudança de atitude desse tipo que nós vimos hoje. Em primeiro lugar, retribui com bênção aqueles que me perseguem. Em segundo lugar, não age com inveja nem com indiferença. Em terceiro lugar, considera cada pessoa com o valor que ela tem para Deus, porque ela foi criada por aquele Deus. A ideia central, novamente, é somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. Querido, somente quando o meu coração for teocentrista, quiser colocar Deus no lugar dele, eu vou conseguir fazer essas coisas. Que é retribuir com bênção aqueles que me perseguem, não agir com inveja nem com indiferença, e considerar cada pessoa com o valor que elas têm para Deus. Enquanto eu estiver no centro da minha vida e Deus estiver na periferia, eu não vou conseguir viver o ideal de Deus para mim. Especialmente esse que está ensinado nessa passagem. Mas quando eu estiver disposto a me destronar e a entronizar a Deus, como nós cantamos aqui, eu vou ser capaz de viver para a glória dele. E as coisas que a gente viu hoje, elas não vão ser fardo para mim. Elas vão ser coisas prazerosas, porque eu busco a glória de Deus e não o meu próprio desejo. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. A gente vai participar da ceia. E ceia é um memorial. Memorial daquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim. E algumas coisas interessantes para a gente lembrar que Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. A gente gosta muito daquele versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa no contrário. Se Deus for contra mim, quem vai ser por mim? E Paulo vai falar justamente dessa ideia de que antes do nosso novo nascimento, Deus era contra a gente. E hoje você e eu podemos desfrutar do outro lado da história. De caminhar junto com Deus e poder dizer: se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Eu queria que você gastasse esses primeiros momentos agradecendo pelo sacrifício de Jesus, que, entre outras coisas, permite essa renovação da sua motivação. Permite que o seu coração busque viver para Deus e não mais para o pecado.